Queridos, nós vamos para a palavra de Deus, Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Casas comuns, encontros extraordinários. É o nome da série. Casas comuns, encontros extraordinários. Uma casa comum, igual a tua, igual a minha. Encontros extraordinários, é igual vai acontecer comigo e com você nesse mês de março, amém? Mas casas comuns, encontros extraordinários. Semana passada nós lemos a história de Zaqueu, que subiu numa árvore para ver Jesus, e aprendemos 5 presentes que Zaqueu recebeu. Primeiro, Jesus viu Zaqueu. Jesus viu, Jesus vê você. Jesus viu a Adriana no acidente. Jesus vê. Segundo, recebeu em casa. 5 presentes. O primeiro, Jesus viu. O segundo, Jesus foi recebido em casa. O terceiro presente são os murmuradores. Sabe que os murmuradores aparecem quando você está engajado na igreja. Alguém, por que você de novo na igreja? Por que você está cantando de novo na igreja? Saxofone na igreja, ó, que gostoso que foi. Mas os murmuradores aparecem. O quarto presente, generosidade. Zaqueu, ele decide dar metade dos seus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais se roubou alguém. E Jesus não fala nada. Você lê a história, Jesus entra na casa, casas comuns, encontros extraordinários. Isso acontece. E por fim, um presente surpreendente. A casa de Zaqueu foi salva. E minha oração é que você possa receber um presente surpreendente de Deus também. Mas esse texto que nós vamos ler é uma outra casa que Jesus vai. Marcos capítulo 5, versículo 21. Nós vamos fazer a leitura. Outra casa, uma casa comum, encontro extraordinário. Marcos 5, 21. A Bíblia diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Aqui você é apresentado ao dono da casa. Jairo, coloca o seu nome, uma casa comum. Jairo se apresenta, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora pula alguns versículos e vá para o 35. Eu já te explico por que a gente pulou os versículos. Versículo 35. Falava Jesus ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e que disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jairo, esqueça, game over, não tem mais jeito. 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus no alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo, porém, Jesus mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde estava. 41. Tomou pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Até aqui a nossa leitura. Casa comum, encontro extraordinário. Jairo, pai da casa, e uma menina de 12 anos doente. E é interessante que esse texto mostra que Jesus é a esperança dos desesperançados. Já viu aquele ditado? A esperança é a última que morre. Mas e quando até a esperança morre? O que você faz? Pastor, nunca aconteceu. Parabéns, isso é incrível. Mas às vezes a esperança morre. E daí? Jesus é a esperança até para os desesperançados. É interessante que Marcos 5, a partir do capítulo 4, Jesus, ele acalma o mar que estava agitado, os discípulos apavorados. Jesus acalma, tira os demônios de um homem endemoniado. Jesus cura essa menina, e Jesus cura uma mulher que estava 12 anos doente. Jesus é a resposta. Eu não sei que resposta você precisa, mas Jesus continua sendo a resposta. E esse texto, essa passagem, ela está escrita em Mateus, Marcos e Lucas, ou seja, ela é muito importante. Ela é descrita 3 vezes na Bíblia. Por quê? Para a gente prestar atenção. O que eu aprendo com esse texto? O que eu faço com essas informações? Jesus é a esperança
para quem não tem nada à sua frente. Mas na nossa leitura rápida, para a nossa introdução, para o nosso começo aqui, já é possível ver algo incrível. Eu pulei aqui 9 versículos, por quê? Porque Jairo segura Jesus, Jesus vem comigo. No meio do caminho aparece uma mulher, você conhece essa história, a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria de hemorragia. Nós não vamos estudar esse texto, mas essa mulher é curada antes de Jairo. Ela segura Jesus. Imagina o desespero de Jairo, um pai aflito querendo curar sua filha, e aparece alguém e fura a fila da bênção. Né? Fura a fila, mas aconteceu. Sabe o que isso me ensina? Eu não sou o único que precisa da atenção de Jesus. Você não é o único que precisa da atenção de Jesus. Quinta-feira à noite, a madrugada dentro, enquanto cuidávamos do acidente do pastor Divaldo André, eu cheguei. O que você faz? Um deitado, outro, você não sabe se está vivo ou está morto, os médicos dizendo, não tem mais como. Pastor Adriana, o que você faz? Você ora por quem? O André no chão, cada um ali. Você não é o único. A filhinha. Você percebe como a vida do ser humano ela é frágil. Mas Jesus conhece você, conhece eu. Jesus conhece essa menina e Jesus conhecia a mulher curada do fluxo de sangue, 12 anos. Então, continue orando, continue crendo, mas lembre, você não é o único. Não seja uma oração egoísta. Deus me abençoe, só eu. Não faça isso. Uma vez eu fiquei no hospital, eu era adolescente, internado. Eu lembro que no quarto que eu estava, eu ouvia do lado gritos incansáveis, 24 horas, uma gritaria, era uma outra criança doente. E ali eu aprendi isso aqui, há 15 anos atrás. Eu não sou o único. Depois daquele dia eu já estava orando, Deus, cura aquela criança, deixa eu aqui, cura ele. Uma pessoa que tinha dor nos ossos, uma criança, enfim, uma doença. Você percebe, você não é o único. Aqui esse texto que nós lemos mostra exatamente isso. A segunda coisa, versículo 24, Jairo incansavelmente pede para Jesus, Jesus vem comigo. Só que se você ler o texto, Jesus está vindo numa direção, Jairo aparece, Jesus muda a direção. Ei, Jesus muda a direção para atender você e eu. Ele sabe onde você mora, Ele conhece a tua casa. Às vezes até acha, Deus, eu não quero incomodar. Imagine Jairo, um pai desesperado pela sua filha. Rapaz, um pai pela filha faz qualquer coisa, uma mãe pelo seu filho faz qualquer coisa, e Jesus atendeu. Eu quero dizer para você, Jesus quer mudar de direção. Ele tem agenda? Tem, mas Ele muda para atender a minha e a sua situação. Eu creio nisso, com certeza. Então faça a oração como se fosse a primeira vez. Jesus, olha a minha casa. Jesus, vem à minha casa. Jesus muda a direção, e é o que Ele fez. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33, 3, Salmo 50, 15, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Terceira coisa que a gente aprende, Jairo era um homem importante, alguém influente, e a Bíblia diz que ele já tinha tentado de tudo, incansavelmente curar a filha. O que você fazia ontem pode não funcionar hoje. Jairo tentou médico, Jairo tentou especialista, Jairo tentou isso, tentou aquilo, não funcionou, vou para Jesus. Só que para Jairo, um homem importante na cultura judaica, nunca, jamais um homem de respeito se prostraria perante outro homem, nunca. Isso é só escravo que faz. E o que Jairo faz? Não está dando nada certo, eu preciso fazer algo novo, eu preciso correr, eu preciso atender minha filha. O que ele faz? Ele deixa a vergonha de lado, a humilhação de lado e se prostra perante o Senhor Jesus. E talvez você e eu, o que nós precisamos é nos prostrarmos perante o Senhor Jesus. Tem momentos que não tem resposta, é prostrar. Jesus, mais uma vez, a lembrança desse acidente está muito viva ainda em mim, mas deitei de joelho no asfalto e falei, Deus, e agora? Irmãos nossos, Deus, Senhor, cadê? Vamos lá. E o milagre acontece, ela está viva, a Adriana está viva, é um milagre. Mas Jesus nos ensina, esse texto nos mostra que o que você fazia ontem talvez não funcione hoje. Talvez você faz 100 anos que vem na igreja, faz uma oração de 32 segundos e lê a Bíblia 2 versículos, e daí você reclama, Deus não fala comigo. Ei, faça a academia do reino, ore um pouco mais, leia um pouco mais a Bíblia. Talvez o que você fazia ontem não funciona hoje. E a quarta coisa, só para a nossa introdução, Jesus, a Bíblia fala no versículo 41, que pegou a menina pela mão. Isso é forte, por quê? Porque nos tempos bíblicos, segundo a tradição, a lei, quem tocasse em um morto se tornaria impuro, fora da sociedade. Tocou no morto, tchau, você é impuro. Isso está escrito em Números 19, 11, quem tocar no morto ficará impuro. E o que Jesus fez? Tocou.
que eu aprendo? Não existe impureza que não se dobre perante Jesus Cristo. A vida de Deus é mais forte do que a morte do ser humano. Então talvez você está assim: Deus, bem certinho, minhas finanças estão mortas, meu casamento capenga. Ei, permita Deus tocar. Mas eu sou impuro. Jesus não. É interessante que Jesus toca num outro morto, mais para frente, filho único da viúva de Naim, uma mulher viúva, filho único, morreu o filho. Jesus, o que a Bíblia destaca? Ele toca, porque Deus toca, mesmo você e eu sendo impuros, mas a vida de Deus purifica e traz vida para mim e para você, amém? Então essa introdução, você vê como esse texto é profundo, ele é incrível, e ele fala conosco: a morte não contaminou Jesus, a vida venceu a morte. Mas agora, você que gosta de notar, eu tenho 3 pontos, 3 palavras que Jesus disse para uma casa igual a tua. E essa semana, quando eu vi isso, eu falei: Deus, fala essas palavras na minha casa. E minha oração é que Deus fale na sua casa essa semana também. Semana passada foram 5 presentes, hoje são 3 palavras. Pastor, que palavras são essas? Vem comigo, a primeira palavra, no versículo 36, Jesus disse: não temas, crê somente. Diga para a pessoa do seu lado: crê somente. Crê somente. Agora com fé, crê somente. Primeira palavra que Jesus fala, palavra de fé. Primeira palavra que você vai receber na tua casa, palavra de fé. Queridos, imagine Jairo, já estava com o milagre em andamento. Jairo conseguiu convencer Jesus, Jesus está vindo. De repente chega alguém, viu Jairo, esqueça, morreu, já era. Essa frase é para acabar com a fé de qualquer um antes que o milagre aconteça. Sim ou não? Lá nós, no acidente novo, um dos médicos falou: não tem mais como. E eu orando: Deus, traga a vida. E a igreja, essa é a beleza da igreja, que não fui só eu, vários irmãos da igreja se mobilizaram, começaram a ligar e atender e cuidar. Só que a palavra de fé, crê somente. Não é incrível? Creia somente. Tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Aqui um balde de água fria. Primeira coisa, palavra de fé. Não deixe o medo ocupar o lugar da fé. E o medo vem. Você vai abrir uma empresa: não vai dar certo, 2026 não é dia de abrir empresa, ano de abrir. Não deixe o medo ocupar o lugar da fé. 2026 eu vou casar. Não, 2026 não casa. Tem pessoas aqui da igreja que vão casar esse ano, glória a Deus. E já dá um presente também para essa pessoa que vai casar com eles. Então por aí, eu vou encontrar, daí você vai dar alguma coisa. Não vou casar porque a crise, rapaz, desde o meu avô tinha crise, meu pai tinha crise, tinha crise. Estamos aqui. Não deixe o medo ocupar o lugar da fé. Esse é o ponto. Jairo estava indo com Jesus. Jairo morreu, tua filha morreu. Ei, não temas, crê somente. A fé de Jairo estava sendo atacada por pelo menos 3 coisas, e talvez você se identifique. Primeiro, más notícias. As más notícias não mexem conosco. Puxa, agora que eu estava indo, o advogado ligou. Agora que eu estava conseguindo, a comissão não veio. Agora que minha esposa, o médico ligou. Má notícia. Pressão das pessoas. As pessoas pondo pressão em Jairo, a multidão em volta. A pressão, ela também atrapalha a fé. Não permita que as más notícias, a pressão das pessoas atrapalhe a sua fé. E a terceira coisa, o tempo passando. Para quem tem uma filha doente em casa, qualquer segundo é fundamental. E o que acontece? Uma mulher ainda fura a fila e é curada no meio do caminho. E talvez hoje você veio até aqui com as 3 coisas. Minha fé está sendo roubada, pastor, pela pressão das pessoas, pelo tempo. Pastor, já tenho 40 anos, já tenho 50, 60, 100 anos, minha fé está acabando. Ei, crê somente. Primeira palavra que Jesus fala, a palavra de fé. Não deixe o medo ocupar a fé. O medo e a fé não convivem no mesmo coração. E hoje é uma palavra de fé. Se você está na dúvida, hoje você vai sair daqui empolgado. Deus, o meu milagre essa semana vem. Essa semana o filho chega, a conta acontece. Amém? Fé. Isaías, se você precisa de versículo para levar para casa, eu tenho 3. Agora é a hora que eles vão colocar no telão, para você ver, anotar aí, para você levar para a tua casa, palavras de fé. São 3, um atrás do outro. Então pode colocar o primeiro, que é Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Palavra de fé.
Tire foto, anote o versículo, leve para a sua semana. João 14:1, o próximo. João 14:1, próxima foto. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não é incrível? Palavras de fé. 2 Timóteo 1:7, o terceiro, a próxima foto ou imagem. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Amém? Poder para curar as pessoas, poder para vencer a segunda-feira, amor para amar o próximo e equilíbrio. A vida é feita de equilíbrio. Não de mais para um lado, não de mais para o outro. Equilíbrio. Amém? Palavras de fé. Jesus traz essas palavras de fé. E talvez tudo que sua casa precisa é disso. Palavra de fé. Não temas, crê somente. Mas é interessante que a Bíblia fala em Efésios 6 sobre a armadura do cristão. A armadura do cristão. Se você ler comigo, pode abrir Efésios 6:16. Esse vale a pena você. Outro dia a gente pode estudar a armadura de um soldado, eu e você. Pastor, mas eu tenho uma armadura. Hoje você vai ser apresentado essa armadura. Mas Efésios 6 mostra certinho. Pastor, como é que eu encaro os desafios da vida? Pastor, como é que eu faço? E aqui em Efésios 6 mostra o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Mas hoje nós vamos ler sobre o escudo da fé. Já levanta o escudo e você vai sair daqui protegido, em nome de Jesus. Mas Efésios 6:16 eu quero ler com você. Além disso, usem o escudo da fé. Fala para você e para mim. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Pastor, o que significa? Eu nem sabia que tinha escudo. Hoje você sabe. Escudo da fé, escudo da fé. Jairo, quando recebe aquela palavra, Jesus é aquele ensino. Ei, Jairo, levante o escudo da fé. Não temas, crê somente. Um soldado romano, ele ia com capacete, cinturão, tudo isso, mas o escudo ele não podia esquecer jamais. A maioria deles cobria o soldado inteiro, porque ele se protegia numa batalha, e ele era feito de um couro, e muitas vezes molhado com água, para justamente proteger de dardos inflamados. Por quê? Na guerra, talvez você já assistiu o filme de guerra dessa época, eles pegavam flechas, enchiam de piche, colocavam fogo e atiravam, não só para penetrar, para machucar, mas para colocar fogo. Então o escudo da fé é exatamente para isso, para proteção do teu corpo inteiro. Palavra de fé. Jesus nos ensinei, levante o escudo da fé. A família da Adriana, do pastor Sandro, está com o escudo da fé levantado, protegendo ela em oração, nós como igreja também. Mas levantar o escudo da fé para proteger de flechas, de pedras, e você não esqueça nunca o teu escudo da fé. Pastor, mas como é que eu uso isso? Como é que eu vivo isso? O que é um dardo inflamado do inimigo? São pensamentos. Você está aqui no culto, adorando a Deus, de repente, tchum! Eu não acredito em nada disso aí. Olha o tipo de louvor, olha o tipo do pastor, olha o tipo daí. Não acredito. Jesus vai curar minha casa? Não quero mais. É um dardo que vem. É um pensamento sutil. Você levanta o escudo da fé. Ei, eu continuo crendo. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Queridos, o escudo da fé é fundamental. Hebreus 11 mostra os heróis da fé. Uma lista. Noé, Enoque, Abraão levantaram o escudo da fé e venceram. A Bíblia, a história mostra homens e mulheres heróis da fé na igreja que levantaram o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E os dardos inflamados são pensamentos que colocam dúvida. Você vai receber o grupo familiar em casa, alguém ora por você, termina a oração, e eu estou lendo alguns pensamentos aqui, porque eu já tive esse pensamento. Mas Deus não responde essa oração. Quem você acha que é para pensar isso? Não, mas não vai funcionar. Essa oração não teve assim um clima gostoso. Queridos, às vezes não tem clima, não tem nada. É milagre. Levante o escudo da fé em torno da sua casa, em torno das suas finanças, em torno da sua empresa. Levante o escudo da fé. Não permita que o diabo coloque dúvida. Não largue, não abre mão do que Deus já te entregou. E é interessante que o inimigo lança dardos todos os dias. A dúvida não é se ele vai lançar ou não. Eles vêm. Pastor, mas eu tenho medo. Tá, tendo medo não, eles vêm. Mas você tem o escudo da fé. A dúvida não é se eles vêm, a dúvida é se você está com o escudo levantado. Amém? Jairo nos ensinei, não temas, crê
somente. Pastor, mas e por que diz dardo inflamado? Agora vamos... Lembra daquele filme, não sei se você já viu, da guerra, que eles enfileiram os escudos e fazem uma barreira de proteção, alguns para cima e tal. Mas quando a Bíblia fala, e era estratégia de guerra, eles colocavam fogo e atiravam. Porque se um dos soldados abaixasse, imagine um soldado, um grupo, e cai no meio deles, o fogo começa a queimar o pé, começa a queimar a canela e dispersão, é o que acontece. E sabe o que o diabo tenta fazer muitas vezes? Dispersar. Essa é a beleza da igreja. Toda semana você está aqui juntinho, unido, um ajudando o outro, orando um pelo outro. Queridos, essa situação que nós vivemos quinta-feira foi incrível. Eu vi pessoas me ligando: pastor, vamos orar, vamos fazer tal, indo para o hospital, indo atrás desse, daquele, e as notícias, você não sabe o que está acontecendo. Você que já viu um acidente assim, uma tragédia dessa, fica: Deus, e agora? Essa é a beleza da igreja. Se você ainda não está em grupo familiar, ou se estiver a primeira vez, participe, não fique de fora, porque às vezes você está com o escudo abaixado, vem alguém e levanta o escudo. Quantas vezes com o pastor Ananias, eu estava ali já quase, acho que não vai dar mais certo, ele levanta o escudo da fé e você caminha mais um pouco. O escudo da fé é isso, não disperse, esse é o ponto. Dardos inflamados, eles servem para dispersar, então não disperse. Jairo, vem comigo, não temas, crê somente. Segundo ponto, para nós avançarmos, a segunda palavra, Jesus disse: não temas, crê somente. Escudo da fé, levante o escudo da fé, na sua casa, na sua empresa, no seu negócio, no seu ministério. Mas no versículo 39, a segunda palavra é dita: ao entrar, Jesus lhe disse: a criança não está morta, mas dorme. Ué, você já não achou Jesus um pouco alternativo? Mas Jesus morreu. Não, ela não está morta, ela só dorme. Segunda palavra que você pode levar para sua casa, eu levo para mim. Primeira palavra de fé, a segunda é a palavra de esperança. A esperança que Jesus nos dá, que muito em breve, em poucos dias, Ele voltará e vai nos buscar, estaremos com Ele para sempre no paraíso. Mas a palavra de esperança chega nessa casa. Morreu, imagine um pai. E é interessante quando a Bíblia fala que viu o alvoroço, os que choravam e pranteavam muito, porque nos tempos bíblicos tinha pessoas pagas para chorar. Eram conhecidos como carpideiras, pranteadores profissionais, para fazer barulho. Morreu alguém, era contratado esse povo, às vezes tocavam flautas fúnebres para dizer que naquela casa tinha morrido alguém. E todas as pessoas passavam e viam: ali morreu alguém. Só que Jesus chega, e ele tem especialista em chorar. Já viu o especialista em chorar? Chute eles para fora da tua casa. Não, especialista em chorar, tem que ir especialista em milagre. Eu quero Jesus. Mas são pessoas que deu errado. Falei, estou chorando com você, mas no fundo, joga isso fora. Mas é verdade. Segunda palavra, palavra de esperança. Ela não dorme, ela não morreu, ela está dormindo. Aos olhos humanos, game over. Aos olhos de Deus, isso não é para sempre. O que eu aprendo nessa palavra de esperança? O que para nós é definitivo, para Deus é provisório. O que para nós é definitivo, para Deus é provisório. Pastor, como assim? Quantos aqui já passaram por crises no casamento? E quando você está passando por esse momento, você acha que é para sempre, e não é para sempre. Pastor, mas, não é para sempre. Quando você acha que é definitivo, a palavra de esperança vem e mostra: é provisório. Crises financeiras, você não sabe: Deus, para onde que eu vou, como é que eu faço? Não é para sempre, isso não define você, esse não é você. Você vai passar, vai vencer, é temporário. Naquela casa tinha pessoas especialistas em dizer: morreu. Chega Jesus, o especialista da vida, e traz vida a essa casa. Queridos, eu não sei o que morreu na sua casa. Às vezes um sonho, às vezes um plano, uma viagem, sei lá, uma compra de uma casa, compra de um carro. Jesus, eu quero um milagre em casa. Jesus, vem na minha casa. Palavra de fé, palavra de esperança. Ela não morreu, ela está dormindo. João 11:11, quando Lázaro morreu, Jesus disse: nosso amigo Lázaro dorme. 1 Tessalonicenses 4,14, os que dormem em Jesus, Deus tornará a trazer. Jesus está dizendo: não terminou. Queridos, a tua vida ainda não acabou. Pastor, mas eu já estou com 172 anos, será que não acabou? Não acabou ainda. Até a velhice vocês darão frutos, é o que a Bíblia nos ensina. Amém? Queridos, a segunda palavra é a palavra de esperança. Mas só que veja que interessante,
Não temas, crê somente. A filha não está morta, ela dorme. Nesse meio do caminho chega alguém e diz: Jairo, morreu. Queridos, no meio do caminho, as más notícias elas chegam. Às vezes você vem para a igreja, você começa a vir, vai para o grupo, vai para o culto, vai não sei o quê. De repente tem uma notícia que você não esperava. Puxa, a dívida aumentou, o contrato não chegou. Ei, levante o escudo da fé, continue crendo. A Bíblia é muito clara, eu não posso esconder isso de você. As coisas elas chegam, um relatório médico, a situação pior. Mas Isaías diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, para que a vossa alma viva. Quem você está ouvindo? Os especialistas do choro ou a voz de Deus? Lembra que semana passada tinha os murmuradores? E essa semana tem os choradores. Jogue fora essa turma. Na minha casa não, jogue fora. Mas palavra de fé, palavra de esperança. Jesus, quando viu isso, a Bíblia fala que não acudiu a essa voz, não deu atenção, ignorou o que disseram, no versículo 36. Eu ouvi do pastor Bispo Júlio, quando eu visitei ele há 3 semanas atrás. Ele falou: eu parei de ouvir notícia e achar, eu ouço a Bíblia, eu ouço Jesus, porque senão você fica louco. Eu falei: tem razão. Quantas vezes a gente ouve as vozes de fora e não ouve a voz de Deus? É interessante, nós já estamos caminhando para o final. Primeiro é a palavra de fé, segundo, palavra de esperança. Só que Jesus chega na casa, e você leu comigo no versículo 40, que as pessoas riam de Jesus. No mesmo versículo 40, ele tira essas pessoas da casa. É o que está escrito: riam-se dele, tendo porém Jesus mandado sair a todos. Por quê? Pergunto mais, você prestou atenção no versículo 39, que Jesus só deixou entrar Pedro, Tiago e João? São 12 discípulos, só entraram 3. Mandou sair os que choram, mandou sair quem estava rindo dele, e só entrou com 3 discípulos. Por quê? Por que a Bíblia explica isso? Jesus, leve isso para sua casa, ele está preparando o ambiente para o milagre. Existem milagres que às vezes não acontecem na minha, na sua casa, por causa das vozes, da barulheira. Às vezes você está tão confuso, jogue fora, desliga o celular. É você e tua esposa. Jesus estava num momento muito forte ministerialmente, um momento decisivo. E o que ele fez? Ele tirou aqueles que estavam rindo, ele tirou 9 discípulos e só foi com 3. Isso nos mostra que nós podemos selecionar com quem a gente quer andar. Selecione. Para quem que eu vou pedir oração? Como é que eu vou fazer? Quem vem da minha casa? Dependendo de quem entra na casa, suga toda a fé, sim ou não? Pessoas murmuradoras, pessoas que jogam a conversa lá embaixo. Chega! Meu pai que sempre diz, quando você é criança, você não pode escolher teu amiguinho da escola. Você sempre tem o Júnior que rouba teu lanche e toma todo o teu suco. Mas quando você cresce, você pode escolher. E Jesus, ele tirou os que zombavam, tirou todo mundo e entrou com 3 discípulos. Ele preparou o ambiente, ele limpou o ambiente. Existem lugares que sufocam milagres. Aqui é um lugar de milagres. Amém? Mas talvez na tua empresa você sinta isso. Pastor, mas está meio sufocante, parece que o céu está de bronze, o que eu faço? Comece a perceber quem que está comigo, com quem eu converso. Esteja atento, sensibilidade. O que parece loucura para os olhos humanos, para Deus é um milagre. Jesus tira da casa quem não acredita, ele limpa os ambientes. Mateus 8, Marcos 8, 23, tem um outro cego que Jesus vai curar e a Bíblia é bem clara. Jesus tira ele da aldeia. Por quê? Tirou da família, tirou da aldeia, porque todo mundo já conhecia ele como cego. Não, vem cá, eu vou mudar a tua história. E ele volta agora enxergando. E às vezes a gente está tão acostumado, sai um pouco. Talvez alguns já rotularam você como quebrado, como chato, como sei lá. Ei, sai um pouco. Cale essas vozes. Primeira palavra de fé, segunda palavra de esperança. E Jesus, ele limpa o ambiente, ele prepara o ambiente para o milagre. Eu quero dizer para alguns aqui, talvez algumas vozes você precisa expulsar. Murmuração, palavras de morte, palavras de fracasso. Não aceite, mesmo que seja um especialista. Nesse acidente, o chefe da ambulância que estava atendendo a Adriana, ele olhava: não vai sobreviver, não tem como, não adianta. E ali orando. Eu sei que tinha alguns irmãos da igreja orando, e hoje a gente recebeu o testemunho que ela já está lúcida, está bem, com algumas machucaduras no rosto, mas está bem. Você percebe? Ou você levanta o escudo da fé, ou você
larga os betes. Palavra de fé, palavra de esperança. E a terceira palavra, antes de irmos para a terceira, 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33, transforme pontos finais em vírgula. Não acabou para você, não acabou para mim, amém? A terceira palavra que nós temos é no versículo 41, tomou Jesus pela mão e disse, Talita cumi, menina, levanta-te. Terceira palavra, e essa vai chegar na tua casa e na minha também, a palavra de poder, a palavra do milagre, a palavra do favor, a palavra de poder. Pastor, eu não acredito, então hoje você vai acreditar. Palavra de poder, quantos milagres a gente já viu em casa? Vários. Mas você precisa de algum hoje? Aqui está, palavra de fé, palavra de esperança, palavra de poder. Querido, Jesus, ele pega a menina pela mão, e alguns tradutores falam que essa palavra, Talita cumi, significa menininha, levante, querida menina, levante. Ou seja, a palavra de Jesus tem poder, mas ele também fala com ternura, com amor. Ela fala, levanta aí. Não, ele pega, ei, estou cuidando de você. Imagina a empolgação da mãe, do pai, da família em volta. A menina volta. Palavra de poder, levanta-te. A mesmo Jesus que tem poder sobre a morte, também fala com ternura e com amor. Existe poder na palavra de Jesus. Esse é o terceiro ponto. Existe poder na palavra de Jesus. Quando você for orar na sua casa, Jesus, me dá uma palavra. Como é que eu oro, pastor? Leia a Bíblia. Comece a declarar. Sabe aqueles 3 versículos que nós passamos aqui, que você tirou foto, anotou? Amanhã, quando alguma notícia chegar, um cliente não vier, um colaborador não aparecer, lembre-se desses versículos que nós colocamos ali. Comece a orar aqueles versículos. Deus, esse sou eu. Essa é a sua palavra. A palavra de Jesus tem poder. Na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, tudo que Jesus falou, aconteceu. Lázaro, vem para fora. Jovem, eu te digo, levanta-te. Marcos 4, quando ele acalma a tempestade. Salmos 29, 4. A voz do Senhor é poderosa. Salmos 29, 4. A voz do Senhor é poderosa. Então, palavra de fé, palavra de esperança e, por fim, palavra de poder. Deus criou o mundo falando. Ele não usou ferramenta, não usou martelo, um serrote, um alicate. O que ele fez? Falou. Gênesis nos mostra, Gênesis 1, disse Deus, haja luz, houve luz. Gênesis 1:6, haja firmamento, e houve firmamento. Ajuntem-se as águas. 1:9, produza a terra. Em nenhum momento a palavra de Jesus, de Deus, precisou tocar em algo. Palavra de poder. Terceiro e último ponto. Que palavra de poder você precisa no seu casamento, na sua empresa, no seu ministério? Peça para Jesus. Jesus, me dá essa palavra. A palavra, o mesmo Jesus que falou para essa moça, essa menininha de 12 anos levantar, ele está aqui hoje. Ele quer ir com você para sua casa, ele está na minha casa, na sua casa. Eu creio nisso. Os anjos do Senhor passeiam em nosso meio. Mas às vezes a gente esquece. Salmos 33:6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Aqui está, Salmos 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Versículo 9, 33:9 de Salmos. Pois ele falou, tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir, e logo apareceu. Queridos, a voz de Deus. Às vezes a gente tenta, faz, acontece, mas não tem como. A voz de Deus faz. Torna coisas que eram invisíveis, visíveis. Traz à existência coisas que não existiam. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E